Reinaldo Ferreira tinha vários duplos. Portanto, um deles era o mais conhecido, era o Repórter X, e o outro era o Quiá, que era o policial da ação, não é? Portanto, o rei dos repórteres. O gorila, né? Chamemos-lhe assim. Portanto, como havia ele desdobrava-se numa série de duplos, havia a confrontação dele consigo próprio, portanto, agente, detetive, repórter X, que eu queria ter tido no filme. E, portanto, fazer uma espécie de sombra de si próprio, mas para a qual já não tive dinheiro. E eu há bocado estava a falar com o Bex e estava-lhe a contar que na véspera dava sempre ao meu assistente de realização assim, um resumo dos planos que queria fazer. E eu olhava para os planos e dizia ao Zé, quer dizer, 15 planos, pensa em 11. E no dia a seguir chegávamos ao platô, começavam a pôr as luzes e não sei o quê, e já numa hora depois o Pedro vinha-me dizer e tal, 9. E da parte da tarde eram 7 e muitas vezes não chegava a conseguir, não chegava. Mas era assim, era sempre 7, 5. E portanto, isto marca, agora fazendo, isto marca muito o cinema português, isto é. Vocês veem que, apesar de ser um filme mexido, sobretudo com muitos decors, o ritmo do cinema português é lento. E muitas vezes as pessoas dizem, que chatice, o cinema português, que chatice, mas é um bocado a ideia geral. E isso também tem a ver com o dinheiro, infelizmente, não é? Porque para se fazerem filmes, quer dizer, sei lá, por exemplo, um filme português não passa de 400 planos. Se forem ver um filme europeu, são entre 600 e 800. Se for um filme americano, são 1.200 ou mais. Não é? Bom, e isso determina muito a ideia de que nós temos do cinema português, de ser um cinema arrastado, lento, em que não se passa nada. Era só para fazer. A história, o Reinaldo Ferreira tinha uma vida muito ativa, como eu já disse, era muito cosmopolita, viveu no estrangeiro, foi diretor de jornais, e todas as histórias dele são sempre histórias mirabolantes que se passam aqui, acolá, no submundo e por aí fora. E portanto, eu, em vez de me colar à época, que era sombria, assim, muito parda, achei que podia ter um salto criativo sobre os textos do Reinaldo Ferreira. E como tudo isto se passava, portanto, o Reinaldo morreu em 34, suponho eu, 35, e como isto se passava à beira da Art Deco, eu decidi centrar o filme sobre a Art Deco, no sentido que lá fora já havia Art Deco desde o início do século, não é? Portanto, a partir de 1910 a Art Deco começou a crescer e a definir-se. Embora cá em Portugal fosse tardio, mas cá em Portugal as coisas são sempre um bocado tardias, não é? E portanto, decidi fazer uma espécie de ficção sobre aquela época e sobre as características da época e fazer um filme contemporâneo. Contemporâneo à data. E, portanto, foi um bocado nesse sentido. E, claro, que depois escolhi, entre os atores de teatro, os melhores que tínhamos na altura, o Joaquim de Almeida, que protagonizou o primeiro filme. Depois daí passou para os irmãos Taviani, do Good Morning Babylonia, e depois fez a carreira dele, e os amigos. E, portanto, juntei-os todos e fixei-os na película. E acho que extravasei um bocado a linguagem, os parâmetros da linguagem que eram usados no cinema português. O Zelda, de certa maneira, também. Sim. E isso, pessoalmente, isso custou-me uma série de anos sem filmar, não é? Porque há sempre... nós também somos muito bons nisso, que é quando
alguém que sai fora do que se considera ser ou uma linguagem, ou uma postura, ou uma maneira de estar, nós temos sempre tendência a achar que já não pertence ao grupo e, portanto, empurrar. E isso acho que foi o que aconteceu com muitos artistas portugueses, não é? Que foram postos à margem ou na prateleira. Quer dizer, isso aconteceu-me a mim. Portanto, houve muita gente que gostou do Repórter X, houve muita gente que não gostou do Repórter X. E, por exemplo, o lado arquitetónico, arquitetónico do filme, a Associação de Jornalistas disse logo que estava errado, que não era da época, e por aí fora. Portanto, o formalismo formata muito as cabeças dos portugueses. E portanto, se por um lado foi muito gratificante para mim conseguir chegar a um outro tipo de linguagem, menos encaixada na linguagem usada pelo cinema português, mesmo pelo cinema português. Por outro lado, também, e isso coincidiu com a época do Cavaco como primeiro-ministro, e a cultura aí fomos para o Poço e só saímos lá muitos anos depois. E portanto, tive que ir trabalhar para a publicidade, dei aulas, enfim, fiz 30 por uma linha, até conseguir voltar a fazer outro filme, mas 13 anos depois. E portanto, se para o X só tive subsídio ao fim da terceira vez de concorrer, com o Tarde Demais também foi só ao fim da terceira vez. Portanto, o X é um projeto de 81, que eu só consegui começar a preparar em 84 e acabar em 86. E o Tarde Demais também são 3 ou 4 anos antes de 2001. Portanto, complicado, não é? Fazer cinema em Portugal. Para mim, pelo menos. E depois, ainda por cima, isto é um filme muito exuberante, muito... E o Tarde Demais não tem nada a ver com isto, é exatamente o lado oposto, não é? Nu e cru, um lado mais documental, mais de cinema direto, quase. Mas há outros que fazem imensos filmes. O Oliver tem imensos filmes para fazer ainda. Tem imensos filmes.